Olá, vamos começar mais um vídeo aqui da série, né, de pandas aqui do canal. E hoje nós vamos aprender um método para construir data frames, né? Enfim, até o momento o que a gente fez foi abrir arquivos, né, CSV com os dados e daí, né, fazer algumas alterações, esse tipo de coisa. Agora a gente vai aprender a construir um data frame. Aí você pode perguntar para quê, né? Se eu geralmente vou trabalhar com muitos dados e tal, por que que eu vou construir uma tabela, né? Primeiro motivo, que aqui para mim assim, é um dos principais nesse momento, é que como eu estou fazendo essa série, e vocês vão ver muito isso em outros canais de tutorial, nem sempre a gente quer disponibilizar o notebook, mas nem sempre a gente quer baixar um arquivo de dados ou fazer vocês baixarem um arquivo de dados para acompanhar, nem que seja da internet, né? Eu até vou ver se eu ensino na próxima vez pegando um arquivo da internet para vocês verem que a gente coloca a URL, né, e tudo. Mas às vezes a gente quer criar um data frame simples, do jeito com coisas que a gente está interessada em mostrar para vocês, e aí a gente cria ali mesmo no notebook, não precisa ninguém baixar nada, né? E qualquer pessoa pode pegar esse notebook e reproduzir. Fora isso, a gente pode utilizar um data frame, criar um data frame do zero. Por exemplo, quando a gente tem que abrir vários arquivos, vamos supor que a gente tem vários arquivos CSV ou Excel e que a gente vai abrir cada arquivo desse um por um, fazendo um loop, for, alguma coisa assim, e vai tirar alguns dados dali, né, que a gente tem interesse, e a gente vai juntando esses dados num data frame único, né, aí abre outro arquivo, tira o que a gente quer, joga lá nesse data frame, para depois a gente trabalhar, por exemplo, ou fazendo até um tipo de coleta de dados da internet, raspagem de dados, crawler, né? Esse tipo de coisa, que tipo, quando você não tem os dados no arquivo, ninguém te deu esses dados no arquivo, e você só tem eles mesmo assim escritos numa página HTML, né? Aí você vai ter que fazer esse tipo de processo chamado de raspagem de dados, de crawler, web scraping, vocês vão ver com vários nomes, e aí você vai juntar eles no data frame para você salvar e trabalhar, né, criar um arquivo CSV a partir deles, ou então não, você deixa lá o crawler, toda vez que você roda esse crawler, ele vai raspar os dados da internet, vai trazer já no formato de data frame e você vai começar a trabalhar, enfim. Então pode ser útil, é útil, sabe, no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos aprender então a criar data frame, a gente pode criar ele a partir de várias estruturas de dados, né? Mas vamos aprender aqui, deixa eu colocar aqui a documentação, né, que já deixei linkada. E você pode criar, tá vendo aqui o parâmetro de dados dele? Tem falando aqui, ó, do array, né, do NumPy, dicionários, aqui ali pode ser listas, pode estar aqui, data frame de série, enfim, a gente pode criar data frame de várias coisas. Mas eu vou mostrar aqui só coisas mais simples, né, criar data frame a partir de uma lista e a partir de dicionário. São estruturas que vocês já devem saber, né? Porque quem está aqui já sabe um pouquinho de Python, né? E essas estruturas, elas são estruturas que estão no Python mesmo, normal. Assim, você só tem no Python, você não precisa baixar nenhuma biblioteca, elas são estruturas nativas, digamos assim, do Python. Então, vamos lá. Começando com criando uma data frame a partir de uma lista, né? Então, eu criei uma lista aqui que tem alguns números, né? E eu vou passar nesse método, que é pd.dataframe, o F maiúsculo e o D maiúsculo, tá, gente? Eu vou passar a lista aqui. Geralmente, com esse primeiro parâmetro, eu acho que eu já falei isso, mas vou lá, vamos repetir. Geralmente, esse primeiro parâmetro, né, dos métodos, a gente não coloca o nome dele, né? Bota data igual e coloca lista ali. Não, a gente geralmente deixa ele sem escrever o que, que ele é, né? Sem escrever o nome dele. Se a gente colocasse também os parâmetros, por exemplo, colocasse data, depois eu colocasse o índice, depois as colunas, eu também não precisaria colocar esses nomes. Mas é sempre melhor deixar explícito, sabe, os nomes, né, dos parâmetros. Mas geralmente o primeiro o pessoal não coloca, mas ali são os dados, tá, gente? Então aqui, vou passar uma lista aqui, né, no data. Vamos ver o que acontece. Pronto. Ele criou um data frame, esse formato aqui que você já só de visualizar, vocês já sabem que é um data frame, tá meio esquisito, só tem uma coluna, tem um zero aqui em cima, não tem o nome para essa coluna, não tem nada, mas é um data frame simples aí. Ele criou isso daí pra gente. O que é que a gente pode melhorar? Então, assim, quando eu passei uma lista como dados, ele criou uma coluna para mim, com os dados daquela lista.
Aí colocou um índice aqui de 0, né? Até o número e tal. Posso melhorar o quê? Posso colocar, por exemplo, um nome para essa coluna. Então, esse tem o parâmetro colunas, né? Como a gente só tem uma coluna aqui, eu vou colocar só aqui despesa, né? E posso também mudar o tipo de dado, aqui ele está como inteiro, né? Mas eu posso colocar como float, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Você vê que ele realmente botou a coluna, né? O nome despesa, que foi o nome que a gente deu. E o tipo de dados, você pode ver que tem um ponto zero aqui, já viu que está float, não está mais inteiro. Então, algumas manipulações você pode fazer, né? Você pode usar, aqui botei usando lista de listas, ou seja, dentro de uma lista, os elementos serão outras listas, né, para passar os dados de cada linha. Então, vamos ver o que acontece aqui. Tem uma lista, né, que está aberta, e dentro dessa lista tem uma lista com os meses do ano, e tem outra lista com valores numéricos. Vamos ver o que acontece? Então, ele criou, cada lista dessa é uma linha, ele fez como se fosse uma linha. Então, a primeira linha tem os meses do ano, a segunda linha tem os valores, ok? A gente também ficou meio estranho, né? Porque fica esse 01 aqui no nome das colunas, e aqui tem janeiro, fevereiro, né? Enfim, esse janeiro, fevereiro, março poderia ser o nome das colunas. Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente passa dentro da nossa lista de listas, a gente só tem uma linha, né? Podia ter muitas, né? Mas, enfim, a gente está com uma linha só. Então, a gente passou dentro da lista uma lista, que é a nossa linha, com os valores numéricos. E no parâmetro colunas, a gente passou a lista com os nomes dos meses. Agora sim, ele criou um data frame mais arrumadinho, em que a gente tem as colunas com o nome dos meses e os valores numéricos aqui na primeira linha, tá? É uma maneira. Agora vamos criar um data frame a partir de um dicionário. Então, eu botei aqui gasto mensal. Aí botei, deixa eu abrir um dicionário, né? Mês, a chave. Para mês, eu criei uma lista com os nomes dos meses. E criei uma outra chave aqui, né? Despesas, né, dentro do dicionário, e coloquei a nossa lista com números. Vamos passar isso aqui no construtor de data frame. E aí, o que ele fez? Para cada chave, vira uma coluna, o nome da coluna, chave, né? E os valores que vêm para aquela chave no dicionário são os valores das linhas da coluna. Então, ficamos com o mês, né? A coluna mês, janeiro, fevereiro até dezembro, e despesas, a gente ficou com os valores, né? Podemos também colocar, ao invés de 0, 1, tal, definir esses valores aqui do mês como o índice desse data frame. Às vezes isso é interessante, principalmente quando a gente vai concatenar, usar um método aí que a gente vai aprender logo em seguida, no próximo vídeo. Então, aqui eu fiz isso. Eu deixei o dicionário, né, com despesas 2020, botei assim, coloquei os valores, e ao invés de passar aqui dentro desse dicionário, né, uma outra chave, mês, com os valores dos meses, os nomes dos meses, eu passei no parâmetro índice, né, que é um parâmetro que tem aqui também, ó, tá vendo? Tem o índice, tem a coluna, tem o tipo, né? Eu passei aqui o índice e coloquei o índice, os meses do ano. Vamos ver como é que fica? Pronto, fiquei com a coluna despesas 2020, com os valores. E o nosso índice, você vê que ele aparece aqui em negrito, não aparece nenhum nome aqui em cima, nem zero, nem nada, porque ele está o índice no lugar do 0, 1, esse que a gente está acostumado a ver esse índice aqui, que é o índice padrão. Ele colocou os meses do ano e ficou bem bonitinho aí. E ficou pronto para a gente concatenar, fazer coisas assim. Só lembrando aqui ao final que você depois que construir seu data frame, você pode sempre atribuí-lo a uma variável, df que eu coloquei, data frame, mas um nome que faça sentido. E aí ela fica salva para você utilizar durante o seu código aqui no notebook. Era isso. Eu acho que a gente continua nos próximos vídeos. E eu vou tentar sempre estar criando data frames bem simplesinhos para a gente trabalhar os métodos quando possível, claro. Até o próximo vídeo, gente. Se gostou, curta, compartilhe, ok? Tchau!